Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, capítulo 2, A Pátria do Evangelho. Dom Henrique de Sagres abandonou as suas atividades na terra em 1460. Estava realizado, em linhas gerais, o seu grande destino. De sua casa modesta da Vila Nova do Infante, onde se encontra ainda hoje uma placa comemorativa, como eterna homenagem ao grande navegador, ele desenvolveu no mundo inteiro um sentimento novo de amor pelo desconhecido. Desde a expedição de Ceuta, norte da África, foi o primeiro descobrimento dos portugueses, o infante deixou transparecer em vários documentos que se perderam nos arquivos da Casa de Aves, a Revolução de Aves, não sei se é Aves ou Avis, né? Foi um período de crise que culminou na proclamação de João, mestre de Avis, ou Avis, como rei de Portugal. A sua certeza quanto à existência das terras maravilhosas, cuja beleza os seus olhos espirituais haviam contemplado no passado longínquo. Toda a sua existência de abnegação e ascetismo. Ascetismo é uma filosofia de vida na qual se realizam certas práticas visando ao desenvolvimento espiritual. Então vamos lá, toda a sua existência de abnegação e ascetismo constituiu uma série de relâmpagos luminosos no mundo de suas recordações. A prova de que os seus estudos particulares já falavam da terra desconhecida é que o mapa de André Bianco, datada de 1448, mencionava uma região fronteira à África. Para os navegadores portugueses, portanto, a existência da grande ilha austral não era mais um assunto desconhecido. André Bianco foi um cartógrafo veneziano. O chamado Atlas de André Bianco, de 1438, não, 36, é composto por 10 folhas em pergaminho. A primeira folha contém uma descrição da regra de Martelloio. São 2 tabelas e 2 outros esquemas. A regra de Martelloio é uma técnica matemática para o cálculo de distância e de orientação no mar, baseada na utilização de uma tabela com valores previamente calculados. As folhas seguintes contêm diversos mapas. Eu vi a descrição de cada uma, mas acho que não entra no mérito aqui, né? Só para a gente saber de quem ele está falando. Novamente no além, o antigo mensageiro do mestre não descansou, chamando à sua realização numerosas falanges de trabalhadores devotados à causa do Evangelho do Senhor. Desculpa. Procura influenciar no curto reinado de Dom Duarte, estendendo com os seus colaboradores essa mesma atuação ao tempo de Dom Afonso V, sem alcançar uma ação decisiva a favor das empresas esperadas. Aproveitando o sonho geral dos tesouros das Índias, a personalidade de Infante se desdobra
com o objetivo de descortinar o continente novo ao mundo político do Ocidente. Enquanto a sua atuação encontra pálido eco junto às administrações de sua terra, o povo de Castela, o povo nativo de Castela, povo da região da Espanha, começa a se preocupar seriamente com as ideias novas, lançando-as a disputas das riquezas entrevistas. Então, D. João II se eleva ao poder, cujo reinado se caracterizou pela previdência e pela energia realizadora. Junto do seu coração, o emissário invisível encontra as grandes aspirações, irmãs das suas. O príncipe perfeito se torna o dócil instrumento do mensageiro abnegado. A mesma sede de além devora o seu pensamento. Expedições numerosas são organizadas. O castelo de São Jorge é fundado por Diego de Azambuja, na costa de Mina, uma região do Golfo da Guiné. Diogo Cão, que era um navegador português, descobre toda a costa de Angola. Por toda parte, sob o olhar protetor do grande rei, os expedicionários se aventuram. Mas o espírito, em todos os planos e circunstâncias da vida, tem de sustentar as maiores lutas pela sua purificação suprema. Entidades atrasadas na sua carreira evolutiva se reúnem contra as realizações do grande príncipe. Depois do desastre do campo de Santarém, na qual o filho perde a vida em condições trágicas, surgem outras complicações entre a sua direção justiceira e os nobres da época, e D. João morre envenenado em Alvor, no ano de 1495. Então, o príncipe D. Afonso, filho e herdeiro do rei D. João II de Portugal, morre em Santarém em 1491 num acidente de cavalo. E o reinado de D. João II foi chamado de Príncipe Perfeito por reconhecerem suas qualidades necessárias de um rei modelo. No século XIX, D. João II passou a ser olhado com desconfiança porque as suas medidas de centralização do poder e de repressão da nobreza foram vistas como o prenúncio do absolutismo que mais tarde se desenvolveu. Hoje, D. João II é encarado como rei inteligente, hábil e perspicaz que vislumbrou, delineou e preparou um projeto de expansão ultramarina que haveria de levar os portugueses à Índia. As suas capacidades diplomáticas e a forma como conseguiu resolver as crises e os conflitos com os poderosos vizinhos de Castela e Aragão demonstram que se tratou de um personagem excepcional que deixou uma marca indelével na história de Portugal e cujas ações tiveram repercussão à escala europeia e, a longo prazo, mundial. O seu reinado durou de 1481 a 1495 e foi o tempo em que foi dado forte impulso às viagens marítimas. João II morreu em 1495 sem herdeiros legítimos, dado o ódio que a nobreza portuguesa sempre lhe teve, a hipótese de envenenamento por um copo de água que tomou não é de excluir. Humberto de Campos confirma essa hipótese quando diz:
D. João II morre envenenado em Alvor em 1495. Mas os planos da escola de Sagres estavam consolidados. Com a ascensão de D. Miguel I ao poder, nada mais se fez que atingir o fim de longa e laboriosa preparação. Em 1498, Vasco da Gama descobre o caminho marítimo das Índias e, um pouco mais tarde, Gaspar de Corte Real descobre o Canadá. Todos os navegadores saem de Lisboa com instruções secretas quanto à terra desconhecida, que se localizava nas fronteiras da África e que já havia sido objeto de protesto de D. João II contra a bula de Alexandre VI, que pretendia impor restrições ao longo do Atlântico por sugestão dos reis católicos de Espanha. No dia 8 de março de 1500, prepara-se a grande expedição de Cabral ao novo roteiro das Índias. Todos os elementos da expedição, encabeçados pelo almirante, visitaram nesse dia o Paço de Alcáçovas. É um monumento histórico na vila de Alcáçovas, no Alentejo. E no dia 9, antes de se fazerem ao mar, os navegadores imploravam a bênção de Deus na ermida de Restelo, pouso de meditação que a fé sincera de Dom Henrique havia edificado. O texto estava coberto de embarcações enfeitadas e, entre manifestações de alegria e de esperança, exaltava-se a bandeira gloriosa das quinas. No Oceano Largo, o almirante considera a possibilidade de levar a sua bandeira à terra desconhecida do hemisfério sul. O seu desejo cria a necessária ambição ao grande plano do mundo. Invisível, Henrique de Sagres aproveita essa maravilhosa possibilidade. Suas falanges de navegadores do infinito se desdobram nas caravelas embandeiradas e alegres. Todos os ascendentes mediúnicos são aproveitados. A noite de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais e, insensivelmente, as naus inquietas cedem a um impulso de uma orientação desconhecida. Os caminhos das Índias são abandonados em meio da calmaria intensa. Em todos os corações há uma angustiosa expectativa. O pavor do desconhecido empolga a alma daqueles homens rudes que haviam se perdido entre o céu e o mar, nas imensidades do infinito. Mas a assistência espiritual do mensageiro invisível, que de fato foi ali o divino expedicionário, derrama uma claridade de esperança em todos os ânimos. As primeiras mensagens da terra próxima são recebidas com alegria indizível. As ondas são agora frequentemente uma colcha caprichosa de folhas, de flores e de perfumes. Os píncaros, os cumes, elegantes das plagas da região do Cruzeiro são avistados e, em breves horas, Cabral e a sua gente se reconfortam na praia extensa e acolhedora. Os naturais nos recebem como irmãos muito amados. A palavra religiosa de Henrique de Coimbra é ouvida por eles com veneração e humildade. Suas habitações rústicas e primitivas são colocadas à disposição do estrangeiro e reza a crônica de Caminha, que Diogo Dias dançou com eles nas areias de Porto Seguro, celebrando na praia o primeiro banquete de fraternidade na terra de Vera Cruz. A bandeira de Quinas, a bandeira de Portugal, desfralda-se então gloriosamente nas plagas da terra bendita, para onde Jesus transplantou a árvore do seu amor e da sua piedade,
e no céu celebra-se o grande acontecimento com alegria. Assembleias espirituais sobre as vistas amorosas do Senhor abençoam as praias extensas e claras e as florestas cerradas e bravias. Há uma alegria intraduzível em todos os corações, como se uma pomba simbólica trouxesse as novidades de um mundo mais firme após um novo dilúvio. Henrique de Sagres, o antigo mensageiro do Divino Mestre, se alegra com as bênçãos recebidas do céu, com a alma alarmada pelas emoções mais carinhosas e mais doces. Confia ao Senhor as suas vacilações e os seus receios, dizendo: Mestre, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos a vossa bênção, para que possamos velar pela sua tranquilidade no seio da pirataria de todos os séculos. Temo, Senhor, que as nações ambiciosas eliminem as nossas esperanças, arrasando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros. Mas Jesus, confiante, por sua vez, na proteção do Pai, não hesita na sua certeza e na sua alegria. Eliu abandona essas preocupações e esses inúteis receios. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As políticas terão ali dentro atividades secundárias, porque no fundo de todas as coisas, sobre o seu solo abençoado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o sinal da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e imperecível de Deus repousará sobre a terra da minha cruz, com a sua infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre junto à luz de suas claridades divinas e das suas ciclópicas realizações. Antes de o estar aos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada eternamente. Nos céus imensos havia clarões estranhos de uma bênção divina, no seu sólio de estrelas e de flores. O Supremo Senhor sancionou, por certo, as doces promessas de seu Filho. E foi assim que o minúsculo Portugal, através de 3 longos séculos, embora preocupado com as fabulosas riquezas das Índias, pôde conservar contra flamengos e ingleses, franceses e espanhóis, a unidade territorial de uma pátria com 8 milhões de quilômetros quadrados e com 8.000 quilômetros de costa marítima. Nunca houve um exemplo como esse em toda a história do mundo. As possessões espanholas se fragmentaram, formando cerca de 20 repúblicas diversas. Os estados americanos do norte devem a sua posição territorial às anexações e às lutas de conquista. A Louisiana, o Novo México, o Alasca, a Califórnia, o Texas, o Oregon surgiram depois da emancipação das colônias inglesas. Só o Brasil conseguiu se guardar uno e indivisível na América, entre os embates políticos de todos os tempos. É que a mão do Senhor paira sobre a sua longa extensão e sobre a sua extraordinária riqueza. O coração geográfico do orbe não se podia fracionar. Boa semana, fiquem com Deus. Amo vocês.